Hoje nós vamos ler em Mateus, Novo Testamento, capítulo 25, versículo 23. Vamos todos acompanhar com os olhos? Vamos lá. Disse-lhe o seu senhor: Bem está, bom e fiel servo. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Aleluia. Senhor, clamamos a Ti, ó Deus, pelo poder vivo que há no sangue do Teu Filho amado Jesus. Eis aqui, Senhor, a Tua palavra. Fala com as nossas vidas, ó Deus. Que o Teu Espírito Santo usa a minha vida para falar com as nossas vidas nessa noite. Que eu diminua e o Senhor cresça no nosso meio. Em nome de Jesus, amém. Vamos estar assentados. Irmãos, eu tenho algumas anotações aqui. Solta Não, mas é o pouco. pergaminho. Ela vem com papel dobrado. Por quê? Pra gente fazer um mini estudo sobre o pouco. Sobre o pouco. O Senhor me deu uma direção durante a semana, daí eu consultei e o Senhor confirmou. Deus, eu comecei a reparar, meus irmãos, em todos os milagres que era de multiplicação, seja dos pães ou dos peixes, ou da transformação da água em vinho, vocês já repararam que nos milagres de Jesus, principalmente no que tange a multiplicação, o Senhor ele não fazia algo aparecer do nada. Ele não puff, igual tipo aqueles mágicos, puff aparece. Jesus sempre perguntava o que você tem, o que tens. E aí Deus multiplicava aquilo que a pessoa já tinha. Você já reparou? Se você já leu, conhece, já ouviu alguns textos, por exemplo, no primeiro milagre de Jesus, vamos prestar atenção aqui. O primeiro milagre de Jesus foi o quê? A transformação da água em vinho. Ou seja, existia água e Deus, eu falo, Jesus a transformou em vinho. Lá nos milagres da multiplicação, em Marcos, se alguém quiser abrir, Marcos, mas pode deixar esse versículo de hoje aberto também. Marcos 6,38, eu vou ler aqui para vocês bem rapidinho. 6,38, Jesus, ele pergunta assim, ó, ele pergunta pro o pessoal, tava ali a multidão escutando Jesus, né, nas pregações, e aí perceberam que tava ficando tarde, o povo não podia ser despedido com fome, a caminhada era muito longa. E aí ele disse: Quantos pães tendes? E de ver, né? Então, antes de Jesus fazer o milagre, Jesus perguntou: tá, mas o que a gente tem? Porque os discípulos eles falaram assim: Mestre, a multidão é mais de tantas mil pessoas. Como que a gente vai? Bem, como que a gente vai? Presta assim, os discípulos falando para Jesus: Como que a gente vai alimentar essa galera? A gente não tem condição de alimentar esse povo tudo, comprar ou trazer. Aí Jesus ele não se importa com a quantidade. Jesus ele pergunta: O que tendes? No caso, o pão. O que tendes? Vai lá ver. Depois a gente conversa. Jesus não preocupou com a situação. Ele só perguntou: O que você tem? E aí, eles responderam: 5 pães e 2 peixes. Meus irmãos, a palavra de hoje é o seguinte: é sobre o pouco. Deus quer que a gente seja fiel no pouco. E Deus quer mostrar nessa noite que o pouco tem muito poder nas mãos do Senhor. Porque Deus, Jesus, para que Ele multiplique qualquer coisa na nossa vida, Ele vai perguntar: o que você tem? Me dá o que você tem. O pouco que você tem. E deixa o milagre da multiplicação comigo. Jesus, Ele não fez aparecer do nada pão. Ele falou: o que você tem? Me oferece o que você tem e deixa a multiplicação comigo. Depois desses 5 pães e 2 peixinhos, alimentaram a multidão que sobraram 12 cestos de pedaços. Para você ver o tamanho do milagre da multiplicação. Só para você ter uma ideia, dos pedacinhos que sobraram, 12 cestos.
E a contagem que eles fizeram na Bíblia é fora crianças e mulheres. A multiplicação foi muito maior do que a gente possa imaginar. Então, meus irmãos, a gente, muitas vezes, às vezes a gente não faz alguma coisa na obra, ou não abre um negócio, porque a gente fala, mas o que eu tenho é muito pouco. O que eu sei é muito pouco. O que eu vou fazer com o pouquinho que eu tenho? Então, nessa noite, Deus quer mostrar que há muito poder no pouco. Se eu sei tocar um pouco de instrumento, e eu entrego, Senhor, eu só sei tocar isso. Deus pegou esse pouquinho que eu tinha e multiplicou na minha vida, que eu pude ensinar muitas pessoas com o pouquinho que eu sei. Eu sei pouco, eu não sou uma musicista profissional, mas o pouquinho que eu tenho eu ofereci para Deus. Senhor, eu sei tocar só isso. As notinhas que eu sei são estas, mas o pouquinho que você oferece para Deus, Deus multiplica na sua vida. E nesse texto que nós lemos da parábola dos 10 talentos, Deus também quer nos exortar uma coisa nessa noite. E Deus me confirmou que é para exortar nessa noite também. Um texto antes também. Vamos voltar lá na parábola dos 10 talentos, que é Mateus 25, 23, onde nós lemos lá. Aquele. Se vocês lembram da parábola dos 10 talentos, Deus, né, que é a representação de Deus, o Senhor deu 10 talentos, né? 10 talentos para um. E esse, o que ele fez? Multiplicou. Ele deu 5, desculpa. Multiplicou para 10. E aí, quando o Senhor voltou, falou: servo bom e fiel, né? Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Então, ele se agradou com a postura, porque ele pegou o que ele tinha e multiplicou. Aí, pro outro, deu lá mais um tantinho de talentos. Agora não lembro. Deu 2 talentos. Ele pegou e multiplicou, dobrou. Aí o Senhor falou: servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Fiel no pouco. Olha o detalhe, pouco. Depois, né, aí você vai ver que todos esses Deus fica contente, né? A representação de Deus aqui. Mas teve um que tinha mais pouco. Aí o que ele fez? Em vez de fazer igual aos outros, de multiplicar, que era o que era esperado, o que era para ele ter feito, ele pegou aquele talento, aquele pouco que ele tinha, e ele enterrou. Ele falou: eu vou guardar para quando o meu Senhor voltar, eu falo: toma o que é teu, toma o que é teu. Esse que não multiplicou o pouco que tinha, qual que foi a consequência? Vamos ver. É aí que vai entrar a nossa exortação de hoje. Mas 24, Mateus 25, versículo 24. Mas chegando também o que recebera um talento, disse: Senhor, eu, eu conhecia-te, que és homem duro, que ceifas aonde não semeaste, ajunta onde não espalhaste. E atemorizado, com medo, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. O Senhor respondeu no versículo 26 de 20? Falou assim: Respondendo, porém, o seu senhor disse: mal e negligente servo. Aí ele falou: sabes que eu sou isso e aquilo? No versículo 27, devia então ter dado meu talento aos banqueiros, e quando eu viesse recebia com juros, mas nem isso ele fez. Aí ele falou assim: ó, tira, pois, o teu talento e dá o que tem 10. Aí no versículo 29, porque a qualquer que tiver dado, terá em abundância, mas o que não tiver, até o que tem será tirado. No versículo 30, lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Então, meus irmãos, quando Deus nos entrega alguma coisa, Deus espera que a gente faça algo com aquilo, com aquele talento que Deus te deu. Ah, mas eu não tenho nenhum talento. Com certeza você tem. Tem gente que não sabe tocar instrumento, não tem oratória, não tem nada, mas consegue pregar a palavra do Senhor, tem boca para falar e fala. E através da vida dele, Deus faz milagres, converte multidões. Às vezes a pessoa não tinha muito talento para ministrar
e Deus abençoa aquela empresa para empregar muitas pessoas. Então, voltando, tudo aquilo que Deus nos dá, a gente tem que, por mais que seja pouco, tem valor. Para Deus tem valor. Tudo aquilo que Deus nos entregou, seja a nossa família, os nossos talentos, os nossos dons, Deus espera que nós multiplicamos aquilo, que a gente faça daquilo uma bênção. A gente não pode pegar o talento da nossa vida, aquilo que Deus nos deu, e enterrar. Não, eu não vou falar porque eu tenho vergonha das coisas de Deus. Nossa, eu vou enterrar aqui o meu talento. Deus não se agrada. Deus falou, servo mal, negligente, inútil. Você é inútil, você não fez nada da sua vida para a obra do Senhor. Eu te plantei nessa terra, permiti você nascer. E o que você vai fazer da sua vida? A gente nasceu com um propósito nessa terra. Ninguém nasceu aqui para morrer. Ninguém aqui é mato. A gente foi plantado, a gente foi escolhido para estar nessa geração. Se a gente, todo mundo aqui que nasceu, foi uma permissão de Deus que a gente nascesse, que a gente estivesse aqui. Deus tem um propósito para a vida de cada um. Cada um, Deus dá um ministério, um propósito diferente. Mas o mais importante é, o que você tem feito com o que eu tenho te dado? Eu te dei uma família, eu tenho te dado alimento. Você tem sido grato? Meus irmãos, para você ver, Deus desde o começo, ele sempre falou para o homem multiplicar. Se você lá ler em Gênesis, lá no capítulo, primeiro, onde ele cria Adão e Eva, eles estão lá formadinhos, criados. O que Deus fala para eles? Crescer e multiplicai-vos. Ele não estava falando só de multiplicai-vos em questão de, de fazer filhos, né? De procriar. Não. Crescei e multiplicai-vos. Foi um mandamento de Deus. Agora, aí de crescer e multiplicai-vos. Deus quer que a gente dê frutos, que a gente multiplique aquilo que Deus nos deu. É uma ordenança de Deus. Crescei e multiplicai-vos, ser próspero. Frutifique nessa terra, seja a bênção onde você estiver. Se você ouviu a palavra, pega essa palavra e multiplica na vida de outras pessoas. Transborde. Deus quer que a gente transborde. Não quer que a gente guarde a bênção só para nós, não. A gente ouve, só um minuto, mãe. A gente ouve uma palavra tão abençoada de Deus e a gente enterra o talento. Ai, foi uma bênção, mas só para mim, vou enterrar. Por que você não compartilha essa bênção, esse pouco que você recebeu na vida de outra pessoa? Falou, olha, sexta-feira eu fui no culto, menino, mas eu recebi uma palavra falando sobre o pouco e Deus quer que a gente multiplica, transborda, pega esse talento, essa palavra e multiplica na vida de alguém. Leva para as pessoas que estão sofrendo aí fora. Quer falar alguma coisa, mãe? É interessante essa parte quando Deus fala para o homem crescer e multiplicar. Por quê? Adão e Eva já foram formados adultos. E por que fala crescer? Agora, Paulo já fala, lá nas cartas de Paulo fala assim, crescer na graça e no conhecimento de Deus. Crescei, né? Então, é como se estivesse respondendo o crescimento, porque eles já nasceram, né? Foram formados adultos já. Eles iam crescendo o quê? Né? Primeiro fala crescer na graça e no conhecimento, depois multiplicar. E você vê, depois que veio Noé com a arca, e daí foi tudo refeito a partir de Noé, Deus deu a mesma ordenança para Noé. Eu achei o texto aqui. Lá em Noé, está no Gênesis 9, capítulo 9. Depois que abaixou as águas, né, a arca parou no chão, eles desceram, Deus deu a mesma ordenança. Agora crescer e multiplicai. Isso é uma ordenança de Deus. Deus não quer que você enterre seu talento. Deus, você tem que crescer, multiplicar, é uma ordenança de Deus. Meus irmãos, há muito poder no pouco. Você vê, na multiplicação dos pães e peixes, como eu disse, Jesus ele pergunta para cada um de nós essa noite: o que você tem que você pode me oferecer? O que você tem que você pode multiplicar na vida de alguém? Será que você não é abençoado em nada, não tem nenhum talento que você não possa multiplicar? Será? Pense bem. Jesus, ele não vai... Tem coisas na nossa vida
Eu tava pensando isso e falei, nossa, que interessante, né? Jesus era cheio do poder, ele podia fazer assim, ó, e aparecer a multiplicação. Ele poderia, cheio do poder, filho de Deus, mas ele não fez. Ele, falou, ele buscou nas pessoas primeiro o que tens. Que eu vou fazer algo com o que você tem. Olha que Deus maravilhoso. Ele pega o pouquinho que a gente tem e ele faz milagre na nossa vida. Você vê eu com as minhas limitações. Ô Senhor, eis-me aqui, estou aqui falando para a obra do Senhor. É o pouquinho que eu ofereço. É o que eu tenho. Então, irmãos, a gente não precisa de púlpitos, de grandes plateias. A gente só precisa do pouco que a gente já tem. Jesus, ele sempre vai procurar o que a gente tem. Não, não, filho, tá bom, tudo bem. Você não é um instrumentista, você não é rico, você não. Tudo bem, não quero saber o que você não tem. Jesus, Deus, ele quer saber o que você tem. Muitas vezes a gente sempre. O coração ingrato, ele tem essa característica, ele sempre olha o que ele não tem. Ele sempre esquece de olhar o que ele já tem. E às vezes o que ele já tem é muito para quem não tem nada. Por exemplo, a pessoa tem uma vida financeira bem razoável, paga as continhas ali no limite, não vive luxo, mas tem uma família nos caminhos do Senhor, o pão de cada dia, e às vezes fica se comparando com o vizinho. É um exemplo, meus irmãos. Se comparando, fala, poxa, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Mas nós temos que olhar, tá, e o que tens? É a pergunta de Jesus, tá, mas o que você tem? Quando você para olhar o que você já tem, você começa a ser grato. Por quê? Tem muita gente que é rico, milionário, tem tudo e não tem família. Tem muita gente que é rico e não tem saúde. Tem coisas que o dinheiro não compra. Então, às vezes, o pouco que você tem é muito para quem não tem o verdadeiro valor, que é Deus, família, saúde, que é coisas que o dinheiro não pode comprar. Então, a gente tem que ser grato pelo pouco que Deus, porque o pouco nas mãos de Deus pode se tornar muito. Muito. De 5 pães e 2 peixinhos viraram uma multiplicação para milhares e milhares de pessoas que estavam ali e foram sustentadas pelos 5 pães e 2 peixinhos. Foi o milagre da multiplicação. Então, meus irmãos, Deus, ele multiplica, mas você tem que ter. Então, por exemplo, Deus, ele não, muitas vezes ele não vai fazer algo surgir do nada na sua vida. Deus é poderoso, ele pode fazer algo aparecer do nada. Mas Deus quer nos mostrar essa noite que se você quer algo de Deus, primeiro você precisa ter algo para que Deus faça algo a partir daquilo. Por exemplo, se você não é fiel no pouco, no dízimo, por exemplo, que está na Bíblia, Deus vai ser fiel com fiel. Sobre o pouco foste fiel, meu irmão, ali, os 10%. Sobre o muito te colocarei. É um mandamento bíblico. Aqui a gente não tem religião. A gente fala de Bíblia, de Jesus ali, daqui, do jeito que ele está aqui. Aqui estamos entre nós. Então, se você não consegue ser fiel no pouco que Deus te deu, você também não vai conseguir ser fiel no muito que Deus poderia te dar se você fosse fiel no pouco. Para que Deus faça algo na sua vida, você primeiro tem que ser fiel no pouco. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Mas para entrar no gozo do teu Senhor, volta fiel no pouco. Fiel no pouco, multiplica e entra no gozo do teu Senhor. É uma ordem, uma sequência. Se você não é fiel no pouco, ele não vai te colocar sobre o muito. Ele não vai. Você vê, esse que foi o servo mau e negligente, nem no gozo ele entrou do Senhor. Não tem como pular essa etapa. Se você não for fiel no pouco que Deus está te dando, e enterrar. O que é enterrar, meus irmãos? É esconder. É não dar valor. Ah, tudo bem, Deus salva, beleza, vou enterrar aqui. Ah, Deus me deu um dom para louvar o Senhor. Não, mas eu não vou louvar, não. Vou enterrar aqui. Ah, Deus mandou eu ser fiel no... Ah, não, pra quê? Roubaeira nessas igrejas aí. Mas Deus não quer saber dos outros. Deus quer saber da sua fidelidade. Deus, o Senhor aqui na palavra, ele foi um por um. Ele não falou, pessoal, quem que foi fiel aí? Não. Ele falou, chegou no que tinha 5 talentos. O que você fez com o que eu te dei? Ah, Senhor, eu multipliquei. Aqui, toma.
Eu acredito nisso, na eternidade, Deus vai nos dar o galardão. Né? O Senhor vai falar, chegou aqui a Miriam. Miriam, o que você fez com o que eu te dei? Com a saúde que eu te dei, com a família que eu te dei, com os dons espirituais que eu te dei, com tudo que eu te dei. Ah, Senhor, eu fiz isso, isso, aquilo. Ah, tá. E o Senhor vai olhar, vai analisar, vai ver. Filha, cada um vai se receber na sua medida. Filha, entra no gozo do teu Senhor. Foste pouco no fiel. É muito, né? Então, meus irmãos, há muito poder no pouco. E há poder no pouco para bem ou para mal. Com Deus é muito. Pouco com Deus é muito e a gente não pode esquecer. É um ditado popular. Tirar da Bíblia, então, hein? Então, meus irmãos, a gente tem que ser fiel no pouco, tá? Mas, Pouco com Deus é muito. mas a gente tem que lembrar também que quando eu estou falando... Muito sem Deus é nada. Mãe, quando eu estou falando também de multiplicar, eu não estou falando apenas de você crescer e multiplicar na terra, não. Porque isso é bom que a gente multiplique, ajude as pessoas, mas na Bíblia também fala que você tem que ajuntar tesouros no céu. Se você for multiplicar, meus irmãos, ainda que você não multiplique muito aqui nessa terra, mas multiplique no céu, tesouros no céu. Como que você multiplica tesouros no céu? É fazendo a obra do Senhor. Seja dando uma palavra de esperança para alguém que está ali sofrendo, que chega... eu vou falar uma coisa para vocês. Se chega alguém para você e começa a falar da vida, que a vida tá ruim, Deus está te colocando ali para falar alguma coisa para aquela pessoa e você precisa perceber que é para isso que você está ali. Já aconteceu várias vezes e quem é servo do Senhor e começa a fazer isso, percebe que de repente aparece uma pessoa e começa a desabafar para você, é porque você tá ali para falar de Deus para aquela pessoa. Porque, meus irmãos, não é qualquer pessoa que chega e começa a desabafar com a gente, falar da vida, olha, eu tô com uma depressão, minha vida tá isso e aquilo. Se a pessoa sentiu no coração de desabafar com você, é a oportunidade de você falar, escuta, esse vazio que você tá sentindo na sua alma, só existe um que pode preencher, que preencheu a minha vida. Usa o seu testemunho, você não precisa saber a Bíblia decora e salteado. O teu testemunho pode falar muito mais forte para aquela pessoa do que você ler um versículo bíblico. Fala o que Deus fez na sua vida, da onde Ele te tirou e aonde você está agora. E o teu testemunho vai tocar aquela vida. E você vai ser usado naquele momento, o seu pouquinho, o seu testemunho de vida, que o teu pouquinho que Deus fez na tua vida vai transbordar na vida de alguém. É usar o pouco. Imagina, meus irmãos, alguém chega do seu lado e começa a falar das lutas e tal, e você não ter coragem de falar quem é o Deus que você serve, que te tirou, da onde te tirou. Você está ali com a oportunidade que Deus está te dando de multiplicar na vida de alguém e você fica calado. Deus tem que usar outra pessoa para fazer o seu papel. Você está enterrando o seu talento quando você não abre a boca e fala, viu, Jesus é a saída. Jesus é, para mim, o sentido de viver. E você fala dos teus testemunhos, só o teu testemunho, meu irmão, já é muito para quem não tem nada. A pessoa vai falar, sério, Deus fez isso na sua vida? É. Vamos lá na igreja, tá aqui o endereço e tal. Pronto, você não precisa muito. Você só precisa usar o pouco que tem. Só o pouquinho que tem. O que Deus já fez na sua vida? Quem era você antes de Deus? Quem era você desviado? Quem era você nas mãos do inimigo? Na mão do pecado? Quem você é hoje? Só isso já é o testemunho, já é muito para quem não tem nada. Então, meus irmãos, há muito poder no pouco na mão do Senhor. Amém. Há muito poder no pouco que você tem nas mãos de Deus. Deus, Ele é o Deus da multiplicação. O pouquinho que você tem, que você transborda na vida de outra pessoa, sabe o que Deus faz? Ele põe mais talentos nas suas mãos e fala, servo bom e fiel. Ah, ele está usando o pouco que tem, eu vou dar mais, porque eu sei que ele usa. Deus, Ele é assim. Se você usa o pouquinho que tem, Deus dá semente para quem semeia. Deus não dá semente para quem não é semeador. Ele dá semente para quem já está semeando.
Deus dá semente para quem semeia. Então, se você está usando lá o pouquinho que você tem, ô meu irmão, tal coisa, e vai semeando. Deus fala, opa, ele está usando o pouco que tem. Olha lá, Jesus, ó, vamos dar mais porque ele é fiel no pouco. Se foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Deus, ele dá semente para quem semeia. Se você não semeia nada, você não recebe mais nada, porque Deus é justo. Deus é justo. Se você está semeando, Deus vai te multiplicar. Deus vai começar a multiplicar bênçãos na sua vida, multiplicar, você vai começar a falar, Senhor, eu não estou entendendo por que essas bênçãos estão vindo, mas você vai olhar para trás, você plantou chorando, mas você vai colher sorrindo, porque Deus vai multiplicar aquilo que você plantou lá atrás. Meus irmãos, na minha vida, vamos falar de testemunho, né? Já tive momentos de muita tristeza no meu coração. Tia Rose, se ela estiver ouvindo, ela vai saber. Passei por uma depressão. Mas eu entendo que engraçado, né? Falar, mas era serva de Deus e passou por depressão. Eu acredito assim, meus irmãos. Deus permite certas situações para mudar a nossa vida, o nosso caráter. Então, mesmo se a gente for cristão e Deus precisar nos lapidar, Ele vai passar a gente no fogo para que a gente saia melhor. Então, mesmo cristão passa por lutas, porque depois da luta ele se multiplica em algo muito maior. Então, eu entendi que Deus precisava me passar no fogo, tratar certas questões na minha vida, para depois abrir as portas e eu começar a multiplicar. Depois que eu passei por esse período, muitas coisas, virou o ano, muitas portas que estavam fechadas começaram a se abrir, profissionais, muitas coisas, eu não estou nadando, né? Mas eu estou vendo coisas que eu não via antes. Mas é o porquê. Eu plantei e o Senhor falou. Tá, foi sendo fiel no pouco. Meus irmãos, eu não sou nada. Eu sou só uma serva do Senhor. Mas quando você é fiel no pouco, mesmo na luta, você está buscando, você está chorando e plantando, chorando e plantando. Deus vai multiplicar. Sabe por quê, meus irmãos? Se você tem quem conhece um pouquinho de planta, como é bom quem conhece planta falar da palavra de Deus, porque muita coisa se encaixa para quem conhece de planta, né? É uma benção. Quando você planta, vó, uma sementinha de tomate, vamos usar um tomate. Aquele tomate não vai dar um tomate. Aquela sementinha vai dar um pé de tomate, cheio de tomates. Você vê o poder da multiplicação. Deus criou a semente. Então, se você tem um pouquinho e você planta num solo que Deus mandou você plantar, aquela sementinha sua não vai dar um tomate, vai dar vários. De uma semente vai dar muitos frutos. Então na sua vida é assim, Deus usa o pouquinho que você tem, a sementinha que você é, e vai dar muitos frutos a partir daquela semente. Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa aqui. Então muito pode se tornar pouco pode se tornar muito. E agora, meus irmãos, eu vou falar o poder do pouco negativamente. A gente falou que o poder do pouco pode virar grandes bênçãos na mão do Senhor. Mas o pouco errado pode trazer grandes consequências também. Provérbios 6, eu vou dar um exemplo do que é o pouco, o poder do pouco errado. O poder do pouco errado. Provérbios capítulo 6, para quem quiser acompanhar. Eu vou achar aqui para vocês, se vocês quiserem eu só leio, tá? Provérbios 6, versículo 10, 9 e 10. Eu vou ler um exemplo do que é o pouco, do perigo do pouco. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Um pouco de sono, um pouco tosquenejando, um pouco cruzando as mãos para estar deitado. Assim te sobrevirá a tua pobreza como um ladrão e a tua necessidade como um homem armado. Já li essa parte. Interessante. Vocês verem. Agora vamos ver o que é o pouco errado. Como essa pessoa se tornou preguiçosa? Pode falar, tio. Já sai Provérbios, lê Provérbios 3, o 9 lá. 3, 9. 9 e 10. Honra ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda. E se encherão os teus celeiros abundantemente e transbordarão os moços dos teus lagais.
fiel no pouco, e transbordarão os teus lagares. Deus só manda a gente ser fiel no pouco. Amém? Então vamos voltar aqui. Então você vê, ó preguiçoso. Como que essa pessoa se tornou preguiçosa? No versículo 10, um pouco de sono, um pouco tosquenejando, um pouco cruzando os braços, um pouquinho de cada coisa todo dia vai tornar você aquilo. Olha o perigo. E a pessoa se tornou preguiçosa assim, ficava só deitado, um pouquinho com sono, um pouquinho não sei o quê. E aí caracterizou um preguiçoso. Se você fala sempre a verdade e você começa um pouquinho a mentir, pouquinho, você se torna um mentiroso. Olha o perigo do pouco. Ah, o cara foi fiel a vida inteira, traiu só um pouquinho. É um traidor, é um adulto. Um pouquinho pode estragar muita coisa. Na Bíblia fala que um pouquinho de fermento leveda toda a massa. Meus irmãos, há muito poder no pouco, para o bem ou para o mal. Às vezes a gente pensa assim, ah não, eu vou ver só um pouquinho de pornografia. Há muito poder no pouco. Aquele pouquinho vai destruir muita coisa na sua vida. Aquele pouco vai roubar a tua conexão com Deus. Vai roubar a tua mente, os teus pensamentos. Aquele pouquinho vai envenenar a tua vida, vai desagradar a Deus. Ah, não, tudo bem. Vício. Eu nunca fumei nada, mas eu vou experimentar um pouco. Uma fumadinha, uma tragadinha. Um pouquinho, se tornou um drogado. Ah, eu vou sair só um pouco aqui da presença de Deus. Na hora que vê, esse pouquinho se multiplicou e a pessoa está desviada do caminho. Então, meus irmãos, o poder do pouco é um pouquinho só que o diabo quer da tua vida. É um pouquinho de brecha. É só uma brechinha. É só uma mentirinha. É só um pecadinho. É só uma fugidinha. É só uma olhadinha. É só um pouquinho que o diabo quer. Porque no pouco ele entra, ele multiplica pro mal. Ele envenena a tua vida. Aquele pouquinho que não é bom, envenena. Então, meus irmãos, a gente tem que tomar, assim, na Bíblia até fala, e agora eu não lembro o versículo, talvez a mãe vai saber, que se você vê uma grande rocha, é fácil de você desviar. Ela é enorme. Mas o que faz você cair não é as grandes rochas, é as pequenas pedras. O que faz você tropeçar é as pequenas pedras, não são as grandes rochas. Às vezes a gente pensa assim, não, mas isso é muito grave. Isso aqui não é nada, é o pecadinho. Mas o que faz você tropeçar é o pouco. É um pouco do errado que o diabo quer na tua vida. É só um cigarrinho. É só uma bebidinha. É só uma olhadinha. É só uma fugidinha. É pouquinho que o diabo quer. Ah, um pouquinho não dá nada, não. Deus perdoa. É um pecadinho de nada. É só um pouquinho que o diabo quer. Porque o diabo também sabe que tem poder no pouco. É um pouquinho que ele rouba da tua bênção, que ele entra naquela brecha e ele invade o teu coração, teus pensamentos, joga veneno, você já não consegue mais perdoar, você já vai na igreja e não consegue mais sentir a presença de Deus, você não tem vontade de louvar, você não tem vontade de ler a Bíblia, porque tem alguma brecha aberta que o diabo entrou. É só uma brechinha. Uma brechinha é o quê? É um furinho no muro. É um furinho na parede. É uma coisinha. Você vê, né? Quando tá chovendo. Se tiver um furinho, aquela goteira não fica ali enchendo o saco. Aquela goteira, meu Deus, tem que arrumar essa goteira. Você vê, é um furinho. Molha a tua casa, invade. Se você deixar, vai abrindo. Então, meus irmãos, há poder no pouco. Aprenda isso. Não abra brechas. Use o pouco para que você tem é para Deus. Senhor, minha vida está corrido. Deus entende. Deus entende. Mas você está tendo pelo menos um pouco de tempo para mim? É isso que Deus quer. Tudo bem, tua vida está corrida. Você trabalha, você estuda, você corre atrás das tuas coisas, dos teus bens materiais. Tá, mas você tem pelo menos um pouco para mim?
Será que na sua vida tem um pouquinho de espaço para mim? Será que você está deixando 5 minutinhos? Tipo, você acorda e você agradece. Pô, tem uma cama para dormir. Eu tenho um alimento ali me esperando. Pô, será que pelo menos um pouco do teu coração é para Deus? Porque às vezes nem um pouco a gente está dando para Deus. Meus irmãos, Deus, Ele quer pelo menos um pouco da nossa atenção, do nosso amor, da nossa dedicação. E às vezes nem um pouco a gente está dando. Meus irmãos, é difícil ler a Bíblia. Não entendo. Pô, mas você está lendo pelo menos um pouco. Um versículo que seja. Ou será que você tem tempo para muitas coisas, mas um pouquinho para Deus você não tem? Ah, não, Senhor, isso eu não tenho tempo. Não, não, não. 10 minutos, nossa, para ler a Bíblia, meu Deus. Mas se ficar no celular, a gente gasta horas. Eu falo por mim também. Gente, como é fácil a gente ficar um pouquinho em coisas inúteis, mas é tão difícil a gente separar um tempo para Deus. Mas é assim que o diabo quer. Ele fica assim, ah lá, corre o dia inteiro, mas não fez uma oração. Maravilha, não deu nem um pouquinho para Deus hoje. Eu venci de novo. Vai ficando mais fraco, mais fraco, mais fraco, mais fraco. Sabe por quê? A vida espiritual da gente, ela precisa ser alimentada todos os dias. O maná no deserto era dado todo dia. Você não podia comer o maná de ontem, ele estragava. Você tinha que comer o maná todo dia. A Bíblia, buscar o Senhor, tem que ser todo dia, um pouco pelo menos, um pouco. Você não precisa ser, nossa, a pessoa que ora ali 3 horas seguida. Não, gente, é um pouco para Deus, é muito. Um pouquinho de amor, um pouquinho. Coloca ele em primeiro lugar. Senhor, levanta da cama e fala, Senhor, eu vou ter 10 minutos aqui contigo agora, antes de começar toda a minha correria, meu dia, porque o Senhor, eu preciso de Ti, eu vou dar esse pouco para Deus. E pode ter certeza que esse pouquinho de tempo que você der para Deus não é perdido. Na hora que você precisar, Deus vai lembrar que você foi fiel no pouco. E Ele vai te atender. Pode ter certeza. Ele vai te atender. Porque Ele sabe quem é o servo fiel e o servo infiel. Ele sabe quem é fiel no pouco e quem está enterrando o talento. Na igreja, na nossa igreja não, eu falo na igreja, existe o trigo e o joio, meus irmãos. E aqueles que serão arrebatados vai ser o trigo. O joio está no meio da igreja. O que é o joio no meio da igreja? Ele acha legal. Vou na igreja, bacana, beleza, mas vou enterrar meu talento. Amém, gostei, os irmãos legal, palavra boa, glória a Deus, aleluia. Mas chega em casa, enterra o talento, nem lembra mais o que falou na igreja, não bota nada em prática. Enterrou o talento. Enterrou o talento. Meus irmãos, espero eu que ninguém aqui chegue no céu e o Senhor fale para ele: servo mau, negligente. O que é negligência no direito? É deixar de fazer algo que devia. Negligência. Servo mau e negligente. Você sabia que eu era Deus que fazia isso, isso, aquilo? Né? Você nem pegou o meu talento e entregou para alguém, multiplicou na vida de ninguém, você enterrou. Servo mau. Inútil. Inútil. Aqui não. Vai para onde vai ter pranto e ranger de dentes. Misericórdia. Nós não podemos ser servo inútil. Só senta no banco, faz nada, não abre a boca, não lê a Bíblia, não ora. Meu Deus, dá o pouco que você tem para Deus. E Deus vai multiplicar na tua vida. Não é barganha com o Senhor não, mas o Senhor quer a tua atenção também. Poxa, a gente dá atenção para tanta coisa. Vamos dar atenção para Deus também. Deus tem sentimentos, meus irmãos. Assim como nós temos sentimentos. Você fica magoado se eu não te dou atenção, pai? Se eu chego, não te cumprimento. Deus também tem sentimentos. Ele também fica... E muito. A Ana fica triste quando os outros chegam aqui e não dá bola pra ela. Agora você imagina, Ana, Deus que te criou, te deu saúde, permitiu você nascer, te dá comida todo dia para não deixar faltar, multiplicou na tua vida, deu saúde, deu família, coisa que talvez você jamais mereceria, porque nós não merecemos nada, a gente não merece nada. Tudo que a gente tem é misericórdia de Deus, a gente não merece nada.
E aí, a gente só se encontra Deus. Ah, Senhor, eu vou te encontrar só lá no domingo à noite, aí na conversa. Eu vou passar minha semana aqui. Eu sei que você vai olhar pra mim aí de cima, mas não vou te cumprimentar. Não vou falar contigo. Não quero saber quem tu és aí na palavra, porque a gente conhece Deus lendo a Bíblia. Não quero saber quem que você é. Me dá minhas bênçãos aí quando eu quiser. Vou na igreja, oro lá, tá bom demais. Enterrando talento. Servo inútil. Inútil. Vamos transbordar, multiplicar na vida de alguém. Se Deus está abençoando a sua vida, abençoa a vida de alguém. Recebeu uma palavra aqui, bota em prática. Busca Deus no pouco, Deus vai ouvir a tua oração, Deus vai multiplicar na sua vida, Deus vai abrir as portas, Deus é Deus fiel. Você vê, até na parábola, rapidinho, meus irmãos, até na parábola da vinha, Deus dá o salário para cada um, conforme o seu trabalho, Deus dá o salário. Tudo que Deus prometeu, Ele vai te dar. Deus é fiel para cumprir. Só tem mais uma coisinha que eu queria falar. Aí acabou. Ah, lembrei aqui. Pra fechar. Sobre o pouco, né? Você vê, né? Lembrei de Gideão, né? Não sei se vocês sabem quem foi Gideão. Gideão tá lá no livro de Juízes, Velho Testamento. Você vê, né? Deus, ele testa o homem, sabe? Acho legal, acho maneiro. Porque, assim, Gideão, ele era um servo de Deus. E eles tinham que lutar, se não me engano, contra os midianitas. E aí, tinha um exército muito grande. Ali com Gideão. Mas Deus falou assim, não, eu não quero essa galera toda, não. Não quero esse monte de gente para lutar contra os medianitas. Vocês vão ver o que eu vou fazer. Pois daí, Deus mandava ordens para Gideão para ir eliminando, para ver quem que eram os bons ali entre os soldados. Então, ó, faz um teste. O último teste, se eu não me engano, foi aqueles leva eles na beira do rio para beber água. Aqueles que enfiar a cabeça para beber água, descarta. Aqueles que pegar na mão para beber água, esses você seleciona. Só sei que foi selecionando, Deus foi mandando, dando as dicas. Foi selecionando. Chegou 300. Chegou só 300 soldadinhos. Para lutar com os midianitas, que eram milhares e milhares. Imagina Gideão, né? Falou, Senhor, a gente vai numa guerra só com 300 homens. Deus falou, pode ir. E é esses daí que eu quero. Deus selecionou quem que ele queria para guerrear. Quem quer ser os valentes para guerrear. Deus seleciona, meus irmãos. Deus seleciona. Claro. Deus seleciona. Não pense que não. Deus seleciona, gente. Então, meus irmãos, 300 homens. Sabe o que Deus fez? Deus falou para o Gideão, ó, vou resumir aqui, tá? Da linguagem minha. Vocês vão acender as tochas, vocês vão bater panela, vocês vão gritar, vocês vão fazer aquele barulho. E aí, assim foi. Na hora que deu a ordem lá, Gideão e os 300 homens, todo mundo, e fez barulho, aquele escarcéu, aquele efeito sonoro. Na hora que o exército dos midianitas ouviu aquele barulho, eles acharam que era muitos mais do que tinham. Pelo barulho que eles estavam fazendo, o barulho foi tão alto que assustaram os medianitas, eles nem quiseram guerrear, perderam a batalha. Se assustaram. Ou seja, meus irmãos, o pouquinho que Deus mandou deu a vitória sem nem mesmo eles guerrearem. É. Por quê? Porque eles obedeceram a palavra de Deus, foram conforme a direção. E o efeito sonoro que aquele povo instruído por Deus fez foi tão alvoroçador que assustaram, eles ficaram amedrontados, falando, gente, aqui... eles nem chegaram lá. Eles ouviram aquele barulho e falaram assim, é muita gente que tem lá, o exército é grande demais, a gente vai perder. Vazaram. Nem precisaram lutar com 300 homens só. Ganharam a guerra. Ganharam a guerra. Mas eles se mataram entre si também. Ah, olha O só. Senhor fez confusão entre Pra você- eles. E eles, a espada dos medianitas era contra o outro, o próprio Pra medianitas. você ver, eles E assustaram depois o restante tanto. que fugiu. Pra você ver, é bom que a mãe lembrou. Eles assustaram tanto, mas tanto, que eles mataram uns aos outros de tanto medo, pavor que eles ficaram. Pra você ver o que O Senhor Deus fez fez. a confusão. Deus fez a confusão, eles ficaram doidos com aquele barulho. Meu Deus, ele vai morrer e começar a esfaquear um ao outro. Mas imagina a doideira, né?
Eu tava Então, ouvindo essa semana esse texto lá. é Aí o incrível. Nelson tava ouvindo, ué, mãe, mas que eles iam com cântaro, com água e com tocha. O Nelson falou, mas como é que eles vão levar a espada pra guerra pra lutar? Eu falei, não, continua ouvindo aí que você vai ver. Porque a intenção, Deus escolheu os homens que estavam dispostos Os para valentes. guerrear, mas o Senhor ia guerrear por eles, né? Então, Não, meus tanto é que irmãos, não tinha lugar pra eles carregar a espada, né? Era um cântaro, eles quebraram um cântaro quebraram. e com as suas tochas, né? Eu falei bate panela, mas é um modo de falar, né? Depois que eles correram atrás do que estavam fugindo. Pra você ver, meus irmãos, se você for fiel no pouco, obediência a Deus, Deus vai lutar as suas batalhas. Deus não se preocupa com quantidade. Você vê 300 homens, Deus falou 340 bom. É só 300 valentes que eu preciso. Vocês vão ver. Você tem que estar atento mesmo. Né? Vocês vão ver. Ele ia Vocês vão- liberando, eles estavam Exatamente. É os que lamberam água como cachorro. Deus quer qualidade na nossa vida. É bem isso. Deus não se importa com quantidade, não. Deus quer saber o que você está fazendo com o que eu te dei. Qualidade. Você está multiplicando? Está fazendo? Está orando? Está buscando? Está usando o que eu te dei? Tem que usar o que Deus dá. Tem boca para falar? Fala de Deus. Tem boca para louvar? Louva a Deus. Isso aí. Amém, irmãos? Então, meus irmãos, vamos aprender de uma vez por todas. Tá? Existe muito poder no pouco. Com pouco, Jesus fez grandes milagres. Mas ele não fez aparecer, não. Para Deus usar a sua vida, você tem que ter pelo menos um pouco para Deus usar. Você tem que ter fé. Como um grãozinho de mostarda, Deus pode fazer muita coisa na tua vida. Aprenda que um pouquinho errado pode ser um estrago, assim como um pouquinho certo na mão de Deus pode multiplicar em milhares e milhares e milhares de bênçãos, em vidas transformadas, em portas abertas. Não desvalorize o pouco que você tem. Cuidado com o pouco. O perigo é as pequenas pedras, as raposinhas. Por isso, Deus quer falar, cuidado com o pouco, porque no pouco há muito poder, tanto para o bem quanto para o mal. Amém, meus irmãos? Amém. Vamos guardar essa palavra no nosso coração, que Deus se importa com o pouco. Depois o muito Ele faz. Amém? Amém. Vamos ficar de pé, vamos já encerrar, né? Que esse culto se estendeu. Minha perna dormiu. Minha perna dormiu. Glórias a Deus.